Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Quantos estão felizes de estar na igreja, na casa de Deus? Levante a sua mão neste momento, amém? Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, enquanto estava ali aguardando para o início do culto divino, eu via alguns irmãos subindo com uma certa dificuldade as escadas, quem sabe os mais experientes, os da melhor idade, e pude perceber o seu esforço, sobretudo o seu empenho para poder chegar até esse local especial, para juntos adorarmos a Jesus em espírito e em verdade, amém? Que Deus seja louvado e engrandecido neste momento. Queremos falar também com aquelas pessoas que estão lá embaixo também, que não puderam subir. Vocês também são vitoriosos. Estava conversando com o irmão Moisés ali, que eu estou me sentindo um verdadeiro Luiz Gonçalves, né? Luiz Gonçalves, durante a semana, ele tinha uma câmera ali, né? E ele falava e a câmera ali. Eu quero pedir que os irmãos orem para que Deus fale conosco neste momento, amém? Hoje é um dia especial, pois um dia de educação. E para mim um grande desafio. Na verdade, o nosso tema de hoje é educação cristã, um grande desafio. É um desafio para mim porque, primeiro, não sou professor. Apesar de ser casado com uma professora, ter amigos professores aqui presentes, o Moisés e também a Adriana. Porém, isso não me gabarita poder falar sobre educação com muita propriedade. Não sou pai. Portanto, também não tenho experiência em educação de filhos ainda, conforme a irmã Adriana falou, ainda. Mas estou certo, mas estou seguro que a palavra de Deus nos dá sabedoria, amém? E podemos falar de qualquer assunto com muita propriedade. Com certeza Deus vai falar conosco nesta manhã. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para que possam abrir as suas Bíblias. É um momento especial, pois Deus vai falar conosco agora. Se você ainda nunca ouviu a voz de Deus, você vai ouvi-la agora. No livro de Lucas, no capítulo 2. Abra comigo aí, a sua aí, eu abro a minha aqui, sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 52. É um texto conhecido onde fala de um grande homem. De um grande Deus, Jesus Cristo, como ele foi educado, um exemplo de educação cristã, dos momentos cujos quais ele passou aqui na terra. Ele nos ensinou muitas coisas e muitas das coisas que ensinou foi através da educação recebida pela sua mãe. Versículo 52, Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em que, irmãos? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É muito importante, irmãos, nós ensinarmos os nossos filhos. Vejo aqui um pequeno ser ali junto da sua mãe. Ensinar o seu filho... menina? Menina? Princesa. Ok. Educar os filhos nos caminhos do Senhor. Devemos entender que a verdadeira inteligência, a verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus. Jesus crescia em sabedoria. A Bíblia diz que ele crescia em estatura. Portanto, o físico é importante. Nós precisamos desenvolver nos nossos jovens, nos adolescentes, nas crianças, o seu físico também. Hoje se sabe que muitas crianças têm problemas de saúde porque não se exercitam. Não estão fazendo ali algo muito importante, que é cuidando do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E eu gosto de falar sobre exercício, apesar de não estar fazendo exercício ultimamente. Depois do meu casamento, engordei 8 quilos, lamentavelmente, mas estou voltando, ao meu peso paulatinamente. Mas devemos fazer exercícios físicos, e as crianças devem ser ensinadas desde tenra idade o desenvolvimento físico. As crianças crescem em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É necessário a parte espiritual. Em primeiro lugar, você precisa buscar que seu filho possa conhecer a Jesus. O seu filho deve saber como Jesus morreu na cruz do Calvário, como ele amou de tal maneira para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna. Mas ele precisa também se desenvolver diante dos homens, sendo
bons cidadãos, pessoas que realmente possam ser bons para a sociedade, para que muitas e muitas pessoas possam reconhecer este ser, esta criança, este adolescente sendo uma boa pessoa também para a sociedade. Nós precisamos, irmãos, fazer com que os nossos filhos, que os nossos parentes, que os nossos jovens possam conhecer a Jesus, sendo boas pessoas também para a sociedade. Sabedoria é o que eles precisam. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Hoje vivemos numa condição terrível na humanidade. Com a multiplicação da informação, hoje as crianças têm se desenvolvido muito na parte intelectual. Os irmãos terem ideia hoje, até mesmo sobre o Código Civil e Penal brasileiro, as crianças estão inteiradas. Se você começar a falar muito alto com uma criança, se você começar a dizer que você vai bater nela, muitas crianças vão olhar para você e falar: olha, se você encostar a mão em mim, eu te processo. Hoje, as crianças, elas estão muito bem informadas, mas quero dizer aos irmãos que estão muito mal educadas. Elas não estão respeitando, elas não têm limites. Portanto, nós precisamos, irmãos, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, educar os nossos filhos para que sejam bons também para a sociedade. Me chamaram de doutor ali, ninguém sabe exatamente a minha formação, eu sou cirurgião dentista e também fiz uma residência em cirurgia de face, a gente chama de cirurgia bucomaxilofacial, é um pouco difícil. A gente faz um treinamento quando a gente faz essa pós-graduação no hospital, no box de emergência. Portanto, nós ficamos durante 3 anos de nossa vida dando plantões em sábado à noite, às vezes sexta-feira, e temos algumas experiências, algumas muito boas, outras não tão boas, lá do box de emergência do hospital. Eu morei durante 3 anos na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e lá é uma cidade onde somente tem um pronto-socorro. Portanto, tudo o que acontece na cidade vai para aquele local. E enquanto estava lá, eu tive a oportunidade de dar plantões em muitos dias da semana, e um dos dias era sábado à noite. Os irmãos sabem muito bem que nos sábados à noite acontecem coisas terríveis. E lá no Mato Grosso, eles têm muitas festas. E durante época de junho, na época de julho, existem as chamadas festas juninas, né? E durante esses momentos de festividades, o hospital ele fica lotado de muitos incidentes ocorridos na sociedade. E eu quero comentar com os irmãos algo que aconteceu às 2 horas da manhã. Nesse momento eu estava descansando, estava no repouso, quando alguém foi me chamar, pois tínhamos uma intercorrência ali, uma fratura de nariz, e nós íamos ao box de emergência a fim de tratar deste problema. Quando cheguei no box de emergência, eu tive a insatisfação de ver um jovem de aproximadamente 19 anos com uma criança nos braços. Eu confesso para os irmãos que eu nunca havia visto algo parecido na minha vida. Era um jovem desesperado com uma criança que estava muito enferma. Aquele jovem gritava muito, dizendo para os médicos: olha, por favor, salvem o meu sobrinho. O meu sobrinho ele foi atingido por um projétil de arma de fogo numa festa, e eu gostaria que, por favor, vocês pudessem salvar o meu sobrinho. Então a equipe médica rapidamente se mobilizou, levaram aquela criança para um lugar específico de tratamento intensivo ali, para que pudesse fazer todo o tratamento necessário para que pudesse salvar aquela criança. Ela tinha sido alvejada na região do tórax, estava sangrando muito. Nós lá tínhamos um cirurgião de tórax, até um adventista, não sei quantos conhecem o Dr. Reis, que era do Hospital Silvestre. Ele tem um filho chamado Danison Reis, filho desta igreja, né? Eu não sabia, filho desta igreja, né? Então ele o atendeu, ele está morando lá no Mato Grosso, ele era um colega nosso do plantão, ele atendeu esta criança, levou para o centro cirúrgico e pôde salvar a vida daquela criança. Irmãos, a pergunta que não quer calar: o que uma criança de aproximadamente 5 anos
e está acordada às 2 horas da manhã? Por que aquela criança estava com aquela blusinha, xadrezinha quadriculada ali de festa junina às 2 horas da manhã? Aonde estava a mãe daquela criança? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu para que aquela criança estivesse às 2 horas da manhã numa festa, para que pudesse receber aquele tiro. Mas o que eu sei é que aquela mãe veio desesperada quando soube que seu filho estava ferido. Chegou no hospital, se ajoelhou, clamando, dizendo: olha, Senhor, por favor, salva meu filho. Muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos como esta mãe, às vezes um pouco displicentes na educação dos nossos filhos. Colocamos os nossos filhos em situação de risco. Colocamos os nossos pequenos numa situação complicada. E depois queremos nos ajoelhar e pedir: olha, Senhor, por favor, salva meu filho. Precisamos colocar a mão na consciência e saber o que estamos realmente fazendo. Às vezes nós temos programações da igreja e nós não mandamos os nossos filhos. Temos aventureiros na igreja, isso é coisa para os outros, mas para o meu filho não. O meu filho, ele precisa uma educação de qualidade. Quantos já ouviram esse termo? O meu filho precisa de uma educação de qualidade, não precisa disso. Quantos já ouviram isso aí? Temos desbravadores na igreja e nós não queremos enviar, pois temos medo de que ele se machuque, de que ele se comporte de uma maneira equivocada, e não queremos enviar os nossos filhos para os desbravadores. Não compramos a lição da escola sabatina. Não apoiamos a sociedade, o culto da sociedade Jovens Adventistas, que é o conhecido como JA. Às vezes até mandamos: olha, vocês têm que ir para o JA, mas você mesmo não vem, não apoia o seu filho. É dessa forma que nós nos encontramos. Essa real condição do mundo. É isso que nós estamos enfrentando. E em meio a essa situação tão difícil e tão constrangedora, irmãos, é que selecionamos alguns passos importantes para que você possa educar o seu filho nos caminhos do Senhor, amém? Para que ele possa ser protegido, não por você, porque por você mesmo você não vai conseguir coisa alguma, mas que você possa colocar o seu filho na mão de quem realmente pode protegê-lo, Jesus Cristo, amém? Abra comigo agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 13. É também muito conhecido esse texto. Existia uma mulher que não podia ter filhos, mas Deus tinha um plano especial para ela. Tinha um plano especial para seu marido. Juízes 13, versículo 8. Diz assim: então Manoá orou ao Senhor. Ah, Senhor meu Deus. Olha a oração. A oração de um homem que não tinha filhos. A sua esposa era estéril. E ele recebeu a notícia de que receberia de Deus uma bênção especial, um filho. O nome deste filho se chamaria como? Sansão. Esse homem deveria ser um nazireu, um homem consagrado a Deus. Um homem que deveria buscar fazer a vontade de Deus e levar o povo ao arrependimento, levar o povo a fazer a vontade de Deus. Manoá então orou a Deus e suplicou: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez, que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de quê, irmãos? De nascer. Quando nós almejamos ter os nossos filhos, quando os nossos filhos nascem, antes mesmo de eles nascerem, nós precisamos orar como o Manoá e dizer: ó Senhor, por favor, nos ensina, Senhor, a educar os nossos filhos nos teus caminhos. Somos pessoas imperfeitas, somos indignos, Senhor, por nós mesmos nós não conseguiremos olhar, mas por favor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha esposa, Senhor, tem misericórdia da minha família, para que nós possamos ser instrumentos verdadeiros e genuínos dentro da educação, para a educação cristã, a educação do Senhor.
Aqui era necessário, irmão, o que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos orar pelos nossos filhos, antes mesmo de eles nascerem. E quando nascerem, nós precisamos orar por eles todos os dias de nossa vida. Às vezes nós pensamos, irmãos, que quando os nossos filhos casam, nós devemos cessar de nos preocupar com eles. Ao contrário, precisamos continuar orando, pedindo a Deus que proteja os nossos filhos. Às vezes eles vão para longe, mas eles serão cuidados pelo nosso Senhor Jesus. Eu tive a oportunidade, irmãos, de morar longe da minha mãe por algum tempo. E ela sempre orou por nós. Nós somos 3 irmãos. Nós temos o Wellington, que é o mais velho. Ele estudou medicina. Ele é ginecologista obstetra. Depois vem eu, Heber, que sou dentista. E tem um outro irmão que se chama Eduardo, que é o caçula, também cirurgião dentista. Nós fomos educados no caminho do Senhor desde o ventre da minha mãe. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus pela educação cristã que recebi desde o ventre de minha mãe. Sempre minha mãe orou por mim. Quando completei 18 anos de idade, tive a oportunidade de sair do país. Eu morei na cidade de Puebla, no México. E lá, bem longe, recebi de Deus as bênçãos através das orações de minha mãe, que morava aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Amém? Não importa aonde esteja o seu filho, as orações que você faz a Deus pode proteger o seu filho onde quer que ele esteja. Amém? Que você possa sair daqui desta igreja certo e seguro de que não é o irmão Weber que está falando, mas é a palavra de Deus que está dizendo que Deus pode proteger os seus filhos. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, nós temos um segundo passo importante. Primeiro, na educação do seu filho, você precisa orar, como Manoá orou, para que pudesse educar Sansão nos caminhos do Senhor. Vamos para o segundo passo dentro da educação cristã, da educação do seu filho. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em quem? Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a Bíblia Sagrada. Nós precisamos mostrar para elas quem é Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário e como nos libertou da escravidão do pecado. Quando nós voltamos do Mato Grosso, eu me casei no ano passado, fui para o Mato Grosso e nós voltamos tem 10 meses para morar de novo aqui no Rio de Janeiro. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, morei um tempo fora e nós retornamos. E começamos a frequentar com muita insistência, né, alguns lugares importantes, né? E nós ficamos, na casa do meu sogro aqui no Rio de Janeiro. E quando nós fazíamos o pôr do sol, nós convidávamos ali as pessoas que moravam próximo, e entre elas nós tínhamos o nosso priminho, o primo da Vanessa. Ele tem cerca de 3, 4 ou 5 anos. 5 anos de idade. Ele começou a frequentar conosco o culto de pôr do sol. Toda sexta-feira, na hora do pôr do sol, nós nos reuníamos para fazer o pôr do sol. Nós começamos a ensinar para eles, na verdade são 3 agora primos da Vanessa. Um deve ter uns 9 anos, um com 5 e agora um pequeno que tem meses, nasceu há pouco tempo. Nós começamos a ensinar para eles músicas da igreja. Eles não são adventistas, a mãe já foi adventista, se afastou, o pai nunca foi da igreja. E nós começamos a ensinar para eles músicas da igreja. E eles começaram a aprender as músicas da igreja. O hino que eles mais gostam é o sábado, o dia da esperança. E logo depois nós começamos a ensinar para eles histórias da Bíblia também. Eles começaram a aprender. Depois de cada história nós fazíamos perguntas.
e depois nós começamos a ensinar versículos da Bíblia. E dia após dia, sexta-feira após sexta-feira, nós estávamos ensinando aqueles pequenos o caminho do Senhor. Houve uma oportunidade que o pai desses meninos me chamou e disse: ô Weber, você quer que o meu filho seja pastor? Aí eu não entendi por que ele me disse isso. Ele falou: olha, outro dia eu estava em casa, o meu filho de 5 anos chegou para mim e falou: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. E ele disse que foi você que ensinou para ele isso. Portanto, eu acho que você deseja que o meu filho seja pastor. Acho que eu vou mandar meu filho lá para sua casa, para que você possa doutrinar meu filho, e depois ele possa ser um pastor. Irmãos, nós precisamos ensinar as crianças o estudo, a Bíblia, as histórias da palavra de Deus, para que eles possam compreender isso e colocar em prática em nossa vida diária. Existe um outro texto que também fala sobre o estudo da palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, diz assim, 6, 7. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E o versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, precisamos a cada momento, a cada instante, no momento de formação de uma pessoa dentro de uma área de atuação, seja numa área médica, ela precisa dia após dia aprender em qualquer lugar que esteja algo sobre o que deseja fazer. Portanto, você também precisa ensinar seu filho em casa. Você precisa ensinar seu filho quando ele também estiver em qualquer lugar. Você precisa ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Quero dizer a todos os irmãos que a responsabilidade da educação não é somente dos pais. Se você tem sobrinhos, se você também tem parentes que são crianças, todos precisam contribuir dentro da educação cristã. Eu gostaria de convidar a todos agora para irmos para um ponto muito importante, o passo 3. São 5 passos tão somente. Eu sei que o calor é intenso e a hora já também está avançada, mas eu gostaria de considerar com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Efésios agora. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Portanto, irmãos, nós precisamos educar os filhos, conforme a Bíblia diz, com disciplina, Assim, se o nosso Pai Celestial, que é o exemplo de educação, nos disciplina porque nos ama, os pais terrenos precisam também disciplinar os seus filhos. Dizer: filho, o que você está fazendo está errado. Você precisa melhorar. Você não está correto na sua atitude, na sua ação. Às vezes, até repreendê-lo através da vara. Claro que com equilíbrio. Você não vai deixar seu filho marcado, você não vai deixar seu filho machucar seu filho. Mas ele precisa entender que existem regras e que existem limites que precisam ser respeitados. A Bíblia diz que nós precisamos educá-los com disciplina na instrução do Senhor. Mas não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Sempre com equilíbrio, conforme nós aprendemos durante esta semana, como Abigail, com bom senso, com humildade. Isso é muito importante para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos para o 4º ponto. Abra agora a sua Bíblia
no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. E diz assim: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Irmãos, para educar os nossos filhos no caminho do Senhor, nós precisamos de fé. Fé como a fé que teve a mãe de Moisés. Mesmo em meio a perigos, existia um decreto, todos deveriam morrer, todas as crianças deveriam morrer, mas ela teve fé em Deus. Fé de que o seu filho seria protegido dos perigos da época. Hoje, irmãos, nós também precisamos ter fé. Fé em Deus, na proteção de Deus, de que Deus sempre estará com os nossos filhos. Nós precisamos ter fé, a mesma fé que teve também Jairo. Os irmãos lembram da história. A filha de Jairo já estava morta, mas Jesus foi convidado por Jairo para entrar na sua casa. Era necessário, irmãos, um convite especial para que Jesus pudesse entrar na casa de Jairo. E ali nós podemos visualizar a situação difícil. Esse texto está localizado no livro de Lucas. Os irmãos conhecem bem essa história, eu não tenho muito tempo. Mas Jesus foi até a casa de Jairo e lá ressuscitou a filha de Jairo. Amém, irmãos? Da mesma forma, irmãos, Jesus também pode entrar na sua casa. Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família que está cansado de tantas situações difíceis que estão ocorrendo na sua casa, quem sabe você não tem chamado ou você não tem convidado Jesus para entrar no seu lar, você não tem tido a fé, não tem se humilhado assim como Jairo fez. Jairo saiu da onde estava, se ajoelhou nos pés de Jesus e falou: Jesus, por favor, eu preciso que você ajude minha filha. E Jesus foi até a casa de Jairo. E Jesus curou a filha de Jairo, assim como pode curar também o seu filho. Amém? Da mesma forma que você pode estar dizendo que seu filho não tem jeito, de que seu filho foi longe demais, de que seu filho já está praticamente morto, que ele está talvez morto espiritualmente, irmãos, Jesus pode ressuscitar o seu filho. Ele pode fazer uma grande transformação na sua família. Quem sabe o seu filho se afastou de Jesus, está longe, quem sabe bebendo, quem sabe fumando, quem sabe consumindo drogas, não importa até onde ele tem. Irmãos, o nosso Deus é poderoso, amém? Quantos acreditam que o nosso Deus é o Deus do impossível? Portanto, irmãos, tenha fé. O 4º passo da educação cristã é ter fé em Deus. Fé em Jesus, que Ele pode restaurar as famílias, que pode restaurar o seu filho. É isso que nós precisamos, irmãos. É deste 4º passo, quem sabe, que está faltando na sua vida, na educação dos seus filhos. E o 5º e último passo, irmãos. Eu gostaria que você todos abrissem as suas Bíblias agora no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 54. Traz uma mensagem que eu não conhecia. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Diz assim. Eu vou esperar. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Amém? Em outras traduções estão ensinados do Senhor. Existem 2 traduções, discípulos e ensinados do Senhor. Versículo 13, a parte final diz assim: e grande será a paz dos seus? E grande será a paz dos seus? Irmãos, o 5º e último passo dentro da educação cristã está em você fazer o seu filho discípulo de Jesus, amém? Será que você tem ensinado através do seu exemplo?
Será que você tem feito culto familiar com a sua família? Desde minha tenra idade, minha mãe reunia os seus filhos, a mim, ao Wellington e ao Eduardo, para que nós pudéssemos, juntamente com meu pai, fazer o culto familiar. Quando meu pai ia fazer estudos bíblicos, lá ia eu também para aprender a como se comportar e como pregar a palavra de Deus. Quando iam fazer serenatas, aí estavam os 3 filhos, também cantando e louvando a Deus. Lá no dia 30 de julho de 1996, eu tive um encontro, na verdade, uma despedida. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aqui, eu me encontrei pela última vez com meu pai. Ele me levou até o aeroporto porque depois eu ia pegar o avião para a cidade de Puebla e lá ia começar os meus estudos profissionais. Meu pai disse: olha, filho, você vai agora para o México. Dentro de pouco tempo, filho, nós nos encontraremos novamente. Era plano do meu pai ir também lá para Puebla, ele já estava aposentado da Marinha, ele era fuzileiro naval. E, na verdade, ele foi para a reserva, não se fala aposentadoria, né? Ele foi para a reserva. Ele me levou para o aeroporto e ali naquele saguão ali onde você faz o embarque para voos internacionais, ele apertou a minha mão forte e disse: filho, dentro de pouco tempo nos encontraremos novamente. Eu embarquei, depois de 2 meses e meio, fiquei sabendo que ele estava doente. A minha mãe não tinha condições na época de pagar a passagem. Eu estava no México, eu e o meu irmão mais velho. Ele estava fazendo medicina, eu estava fazendo odontologia. Conseguiu o dinheiro, pagou a nossa passagem de avião. Chegamos no Brasil, num domingo. Nos levaram para o cantinho do aeroporto e nos deram a notícia de que o meu pai estava morto. Não conseguiu resistir. Teve um câncer no estômago. 30 dias antes de falecer, ele correu 8 quilômetros. Era um vegetariano, praticava exercício físico, mas o câncer o consumiu rapidamente. Que tristeza. Que dor para aqueles filhos, os 3, que acompanhavam ele nos estudos bíblicos, que o acompanhavam nas suas pregações. Muita tristeza, muita dor naqueles momentos. Irmãos, nós precisamos preparar os nossos filhos para a nossa partida, irmãos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Meu pai tinha 49 anos, eu tinha 18 anos de idade. Perdi o meu pai, o meu irmão mais novo tinha 15 anos de idade. Ficamos órfãos de pai. Todos os ensinamentos, toda a educação cristã que pregamos aqui, naquele momento para ele acabou, porque não tinha mais vida. Ele já não mais podia me ensinar nada. O que ele tinha que me ensinar, ele já teria que me ensinar nos 18 anos que esteve comigo. Eu não sei quanto tempo mais você tem perto do seu filho. O que eu sei é que não se sabe o que vai acontecer com você. Portanto, você precisa educar seu filho agora, no caminho do Senhor, agora. Meu pai, dentro da igreja, ele tinha várias formas de atuar. Gostava dos desbravadores, dos jovens da igreja. Meu irmão mais velho, dentro da igreja, é isso que ele gosta de fazer: desbravadores e ministério jovem. Ele é o diretor jovem da igreja de Jardim Paulista. Meu pai era muito missionário. Quando ele faleceu, ele tinha 18 estudos bíblicos, irmão Moisés. 18 estudos bíblicos. Não pôde terminar.
18 pessoas que estavam estudando a Bíblia. Eu gosto muito dessa área missionária. Eu me identifico muito. Os irmãos devem estar perguntando por que você, irmão Heber, está com uma Bíblia tão antiga? Por que a sua Bíblia está tão assim, tão maltratada? Irmãos, essa Bíblia foi o meu pai que me deu. E toda vez que eu prego a palavra de Deus, eu lembro do meu pai, pois ele me ensinou, ele me educou para que eu pudesse estar aqui, irmãos, pregando para você. Essa Bíblia é uma herança que ele me deixou, que ele me deu, e por isso eu estou aqui. Meu pai, por muitos anos, foi ancião da igreja. E hoje o meu irmão mais velho é o primeiro ancião da igreja de Jardim Paulista. O sangue do meu pai já não corre mais em suas vidas, ele descansa no pó da terra. Nós acreditamos na breve volta de Jesus, amém? Do que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Mas, irmãos, a educação que ele deixou continua ainda atuando nos seus filhos. Um filho gosta de pregar, outro gosta dos desbravadores. A obra não parou. Outro gosta de administrar a igreja. E assim sucessivamente, irmãos, a educação. O que você está ensinando para os seus filhos, quando o ar não mais estiver nos seus pulmões, e que sangue já não mais correr nas suas veias, irmão, saiba que a educação que você deixou para o seu filho, que você deixou para a sua filha, quando mais você não tiver voz para cantar, não tiver mais dedos ali para tocar, quem sabe na igreja, o seu filho pode continuar esse ministério. E por ocasião da volta de Jesus, irmãos, haverá um verdadeiro e um genuíno encontro, um encontro de família, aonde já não haverá pessoas faltando, mas todos nós veremos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que grande responsabilidade nós temos na educação cristã, de fazer dos nossos filhos e de nossas filhas verdadeiros discípulos do Senhor. Jovens, moças e rapazes que não se vendam, mas que aceite fazer a vontade de Deus. O irmão Tiago, ele vai cantar agora. Ele tem uma música especial. E eu gostaria de fazer um apelo nesta manhã para você que chegou aqui, quem sabe triste, quem sabe machucado, com tantas situações difíceis. Quem sabe você está passando por um problema sério na sua casa, com seu filho. Quem sabe você esteja passando um problema sério com a sua mãe. Olha, eu quero dizer que o meu Deus, que o nosso Deus pode todas as coisas. E eu gostaria que você, no final desta música, pudesse ficar em pé, para que nós pudéssemos fazer a oração final. Uma oração de dedicação. Que você primeiramente possa dedicar o seu coração a Deus, mas que posteriormente possa dedicar os seus filhos a Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança, eras um super-herói.
Cante junto comigo. És o meu herói. Você é o meu herói. Doador de toda a vida. És o meu super-herói. És o meu herói. Você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor. Deus sobre a própria morte, Ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando a sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói. És o meu, nosso herói. És o meu herói. Você é o meu herói, doando a sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu, o nosso herói. Amém. Amém? Quantos que estão aqui presentes querem dedicar a seus filhos nos caminhos do Senhor? Ok. Que Deus possa abençoar você. Que você possa fazer a sua parte. É uma grande responsabilidade. Às vezes nós deixamos essa imensa responsabilidade em pessoas que realmente não deveriam estar ocupando esse papel. Você deve ocupar esse papel. Portanto, não passe para ninguém essa grande responsabilidade de educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Querido Pai que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por termos recordado as belas e preciosas promessas. Pai querido, nesta manhã, está a igreja de Madureira, Senhor, presente para dedicar os seus filhos nos teus santos caminhos, Senhor. Que eles possam orar pelos seus filhos, Senhor. Que possam estudar a Bíblia com os seus filhos, Senhor. Que possam ter fé em Ti. Ó Pai querido, que eles possam transformar seus filhos em verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Te peço também, ó Deus, por aquele pai, quem sabe por aquela mãe que está muito triste agora, porque o seu filho está longe de Ti. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso super-herói, que pode resgatar qualquer ovelha perdida, Senhor. Por favor, traga de volta estes
para os teus santos caminhos. Incomoda, Senhor, tu sabes como fazê-lo, através do Espírito Santo, toca no coração, faz essas pessoas sonhar, que elas tenham um verdadeiro encontro contigo. Por favor, Senhor, resgate-as com teu poder. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.